Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Miguel Brito. Miguel é gerente Data Analytics e BI da Tóquio Marine. Miguel, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer, Luciano. Obrigado por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda não é nada fácil, uma honra, um privilégio poder contar aqui com a tua participação para conhecer um pouquinho a tua trajetória, conhecer um pouquinho o teu momento e também aquilo que você tem olhado para o teu futuro profissional. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. É um privilégio ver que essa cadeira já assentou muitas pessoas importantes, então eu te agradeço. A gente estava falando um pouquinho antes do programa e estava falando de Portugal, que é a cidade de origem, o país de origem do amigo, né? Antes da gente entrar na nossa pauta, fala um pouquinho dessa tua vinda para o Brasil, essa tua história com o Brasil. Eu vim para o Brasil em 1978, eu tinha 24 anos na época e eu, graças a Deus, eu nasci numa família de berço de ouro, né? Ao contrário de algumas pessoas que têm que caminhar, mas eu costumo falar que às vezes o caminho inverso é pior. Então eu nasci numa família de berço de ouro, meu pai tinha bastantes posses, mas em determinado momento os negócios não foram tão bem e eu não gostava muito dos negócios da família e eu resolvi enveredar e vir para o Brasil, traçar o meu caminho e buscar as minhas oportunidades. E por que Brasil? Primeiro pela língua, segundo porque eu já conhecia desde a Revolução de Portugal, que a família acabava indo e vindo para o Brasil. Enfim, tinha uma história já com a família, então eu me senti mais à vontade no Brasil. Falando agora profissionalmente do Miguel, se você puder compartilhar a tua trajetória profissional, tua história profissional, até chegar nesse momento, como é que está sendo essa construção, Miguel? Olha, a minha carreira não foi uma construção planejada, foi sempre em busca de oportunidades e eu costumo falar que o trem passa em determinado momento na tua porta e abre as portas. Você escolhe entrar ou não entrar. Então o livre-arbítrio é seu. E eu sempre entrei no trem, quando eu achei que as oportunidades eram boas. Então, quando eu vim para o Brasil, assim, eu nunca tinha trabalhado em empresa, eu entrei na área comercial. Trabalhei em empresas como Unilever, Nestlé, Warner Lambert, que não existe mais, Laboratórios Abbott, enfim. E chegou um determinado momento, lá pelos 38, 40 anos, que eu falei, poxa, preciso mudar de carreira, porque esse trabalho cífico, quando eu falo cífico no sentido interminável, que do dia 1 ao dia 30 você fica numa luta constante, no dia 30 você é o herói e no dia 1 você volta a ser indigente. Zera tudo. Zera tudo. Então eu falei, poxa, não é bem o que eu quero, acho que tem muitas oportunidades, o mundo naquela época estava mudando bastante com a entrada da internet, e eu resolvi buscar oportunidades. Então eu fui ser corretor de seguros, uma coisa que hoje não sou mais, por regras de compliance, porque sou securitário, então não posso exercer profissão. Mas eu estava um pouco à frente no meu tempo, eu queria montar uma corretora digital. Eu sou péssimo em datas, Luciano, mas assim, cronologicamente tem um caminho, mas naquela época eu não conseguia o engajamento de uma seguradora para tentar fazer aquilo que eu queria. Hoje nós temos web service, temos contadores digitais, mas naquela época eu estava muito à frente do meu tempo, então eu desisti, fui tomar conta de uma operação de contact center, de venda de seguros, tinha mais de 200 PAs, ou seja, uma operação grande. Trabalhávamos com várias companhias de seguros e foi naquele momento que eu comecei a ter o contato com o que era tecnologia, porque tinha o front-end de atendimento, eu tinha um analista de sistemas dedicado para mim, que eu mandava ele gerar vários reportes. Então toda aquela dinâmica de vendas, métricas de conversão, ROI, aquilo começou, eu falei, acho que esse é o meu mundo. Só que pela telefonia não fazia muito sentido, né? Então, nós na época capturávamos o número do cartão de crédito e o CVV por telefone. Hoje é impensável uma coisa dessas, com a quantidade de fraudes que tem. Mas na época ainda existia uma certa honestidade, então a coisa funcionava muito bem. Mas quando começou a mudar, ou seja, o ciclo de vida daquele negócio acabou. Então eu abri uma agência de marketing digital, resolvi virar um empreendedor digital. Como eu estava te falando, durante muitos anos eu não conseguia falar para as pessoas aquilo que eu fazia, porque era Google, era SEO, Search Engine Optimization, era Google AdSense, era tudo aquele negócio da internet. Aí surgiram os smartphones, né? Primeiro Apple, né? Que aquilo era uma loucura, e dali para frente foi uma loucura o crescimento dos ambientes digitais.
determinado momento eu resolvi que naquelas mudanças que a internet mudou muito, eu resolvi que também teve uma parte política que não foi muito boa aqui no Brasil, e eu resolvi ir para Portugal, retornar, onde fui trabalhar numa agência de marketing digital norte-americana, que se chama Blue Fountain Media. Hoje já foi comprada por chineses e tal, e já mudou bastante. Mas eu fiquei lá 4 anos como head de e-mail marketing e mídias pagas, e eu fui me profissionalizando isso. Hoje até sou um advisor do conselho de umas agências nos Estados Unidos, porque tem poucas pessoas que trabalham com e-mail marketing, mas ali todo aquele crescimento do ambiente digital, assim, foi um baita desafio, porque eu falo 2 línguas, falo inglês e francês, mas uma coisa é você falar, outra coisa é você trabalhar 100% no inglês, então foi muito bacana. E naquele momento teve um momento que eu já, assim, Portugal é um país lindo para a gente visitar, para a gente comer, para a gente passear, mas tem o problema que também é um país frio, não é? Eu não me adaptei muito àqueles 8 meses de frio que tem em Portugal, e eu tive um convite para vir para o Brasil para trabalhar na Tokyo Marine, para iniciar a transformação digital da companhia. E agora estou no capítulo que estou, né? Já mudou bastante coisa, já não estou mais na área digital, estou na parte de Analytics BI, ou seja, tinha um desafio muito grande de reestruturar essas áreas, fazer novas equipes, fazer melhorias na arquitetura de dados e fazer uma coisa que hoje é primordial para as companhias, juntar os dados online com os dados offline. Ou seja, hoje a gente tem esse desafio, vai ter uma mudança agora esse ano, no ano que vem, em 2024, que para alguns não faz muita diferença, porque talvez pela falta de conhecimento do que é, mas é o encerramento dos cookies, ou seja, o que você hoje, quando abre um browser do Chrome, ele captura um cookie e aquilo, assim, é o teu ID na internet, então daí vem o remarketing, vem todas essas coisas que o pessoal traqueia na internet, isso vai acabar. Então as empresas têm o desafio de fazer o first party cookie, que é criar o cookie para eles, e aí começar a fazer o ID das pessoas dentro da empresa. Então, para alguns vai ser bom, porque a gente não vai ser tão impactado, tão massacrado com aquela coisa de você fala, busca uma geladeira e depois vai aparecer 1 milhão de geladeiras no teu celular, isso vai parar um pouco. Mas assim, é um desafio que as empresas têm hoje de consolidar esses dados, porque a gente sabe que dado é bom, mas também dado em excesso é ruim. Então você tem que ter uma estratégia na empresa para como você vai usar o dado, não é? Então, hoje é esse, Luciano, o desafio que eu tenho. Também tenho o desafio de reestruturar todo o CRM da companhia, ou seja, estamos falando aí com alguns parceiros, mas é uma empresa que tem um legado gigantesco, a gente não tem um ERP, tem 5. Então, ou seja, é mais um desafio que eu tenho pela frente de mexer nesse legado, que é complicado, mas é um baita desafio que vai ser muito bom. E como é que foi essa transição de um profissional de vendas para um profissional da área de tecnologia? Era executivo, empreendeu, voltou a ser executivo. Essa tua adaptabilidade, de onde ela vem, Miguel? Olha, eu sempre fui um cara que pensei fora da caixa. Eu acho que isso é fundamental hoje para você ser um executivo. E tem uma grande habilidade que eu tenho, é fazer gestão de pessoas. Então eu monto equipes muito bem, graças a Deus. É uma coisa que me dá prazer, criar, desenvolver profissionais. Porque você sozinho não é nada, Luciano. Foi. Se você não cria equipe, se você não dedica boa parte do teu tempo a compartilhar, ouvir os outros, isso é muito importante. Então, assim, eu sempre fiz isso, ou seja, eu me juntei de pessoas boas para que pudessem me ajudar. Então, essas transações sempre foram um pouco planejadas. Eu vou mudar, tá, mas quem vai ser o meu parceiro aqui, com quem vai ser a minha equipe aqui, com quem eu vou poder contar, porque eu sozinho não sei fazer nada. Eu sou bom estrategista, sei convencer as pessoas, sei conversar com as pessoas. Tenho, graças a Deus, uma visão de futuro muito boa. Às vezes eu acho que tenho bola de cristal, que é um pouco assustador, mas é mais por pensar fora da caixa e pensar em oportunidades no mercado. E olhando para trás, pode citar um desafio que foi o maior que você teve nesse processo todo, nessa movimentação que você teve de modelo, de atividade, hora empreendedor, hora volta a ser executivo? Tem algum ponto que você gostaria ou que te chama a atenção para citar como um desafio maior que você teve que superar, Miguel? Tem. Foi largar o salário fixo para empreender no mundo digital, que era uma coisa desconhecida.
foi muito desafiador, mas eu peguei uma época muito boa, que foi o início, não é? Então tudo se vendia, tudo se comprava, a curiosidade das pessoas em comprar infoprodutos, e-books, que foi um boom, não é? Eu como também tinha uma empresa chamada Marketing by E-mail, que eu mandava e-mail de grandes players de mercado, de grandes e-commerce da época, inclusive empresas de computadores, se vendia com muita facilidade, né? Depois o mercado se adaptou, mas assim, havia um pouco... As pessoas queriam comprar pela internet, assim, mas foi assustador, porque você sabe, né? Você larga o salário fixo, você larga as comodidades, todas que você tem dentro de uma empresa, e ser empreendedor no Brasil é extremamente difícil. A gente tem que ser ninja, tem que se adaptar, tem que ter muito jogo de cintura. Esse foi o desafio que mais me apavorou. Quando foi para trabalhar para a empresa, tem aquele desafio de você vai entrar na empresa, tem que fazer o teu networking de novo, ou você tem que se adaptar às políticas da empresa, mas você está escorado, né? Agora, quando você está sozinho no mundo, assusta. Miguel, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Miguel Brito. Miguel é gerente de Data Analytics e de BI da Tóquio Marine. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Miguel Brito. Miguel é gerente Data Analytics e BI da Tóquio Marine. Falamos um pouquinho da tua vinda para o Brasil, teu retorno para Portugal, tua vinda novamente para o Brasil, tua trajetória como executivo, como empreendedor. Quando você olha para trás na tua história, Miguel, uma avaliação que você faz dessas suas mudanças, adaptações, porque a gente vê, e o que é muito comum, uma carreira toda quadradinha, né? Quer dizer, comecei no mesmo segmento, termino no mesmo segmento, preocupado com o salário, preocupado em pagar a conta, e muitas vezes o ser humano subutilizando a capacidade potencial que ele tem. Quando a gente olha para a tua carreira, para a tua trajetória, a gente vê uma pessoa ousada, uma pessoa intrépida, uma pessoa que não tem medo de empreender ou de correr riscos, né? Sim. Como é que é quando você olha para trás essa tua trajetória, Miguel? Sabe que é uma questão que eu já conversei com a minha esposa. Eu falei uma vez para ela, pô, será que eu estou errado de não ficar 30 anos numa empresa? Porque eu tenho familiares nessa situação. E aí eu começo a pensar, não, eu acho que eu estou certo. Porque quando eu começo a conversar com as pessoas e contar um pouquinho da minha história, principalmente a turma que eu trabalho e que eu preciso mentorar, eles falam assim, poxa, Miguel, agora eu entendo de onde você tem todas essas ideias, de onde você vai, como você compreende a gente, como você compreende o mercado, como você entende o negócio. Eu hoje estou numa seguradora e eu posso falar que eu sou um pouco mosca branca. Por quê? Tem um chefe meu que falou isso. Porque eu tenho toda a visão 360 do negócio. Eu já fui corretor. Eu já entrei, quando eu entrei na Tóquio Marine, entrei em operações na cozinha, para entender como funcionava tudo lá dentro. Migrei para TI, ou seja, eu conheço cabo a rabo o circuito. Como funciona em venda e como funciona internamente. E eu acho que é isso, né? Você tem que abrir a tua cabeça e encarar as coisas da melhor forma possível, né? E eu acho que eu não me adaptaria a ficar 30 anos numa empresa. Eu acho que a gente tem validade. Assim, chega um momento dentro da empresa, cara, tem que ser... É muito difícil você manter sempre o mesmo ritmo ficando 15 anos numa empresa. É que eu já estou numa idade e eu tenho tanta coisa para fazer que eu falo lá na Tóquio, pô, que emprego não vai faltar. Porque o que nós temos para fazer ainda vai demorar uns 100 anos para fazer. Então, assim, é muito desafio. Mas
você tem uma carreira assim de 30 anos, a não ser que você tenha evoluções constantes, subida de carreira, que você chega a uma presidência até, aí eu acho válido, mas eu acho que a mudança faz bem para o ser humano. Você te tira da zona de conforto. Olhando para o teu momento lá na Tóquio, você falou um pouquinho de alguns desafios que você tem. Como é que você pode olhar 2024 em relação a desafios que te esperam aí? Mais um ano, mais um ciclo na tua vida, Miguel? Para 2024 já tem tudo, meu forecast já está completo, já fiz todo o meu roadmap de atividades. Você é um cara organizado? Eu gosto, assim? Sou chato, muito chato. Eu sou muito organizado. Mesmo quando era em venda, você era chato? Era porque assim, eu faço uma coisa. Eu odeio isso. Eu não gosto de relatório, não gosto de agenda. Eu sou um cara de relacionamento puro. Eu, às vezes, me invejo de pessoas que têm essa capacidade de ser organizado. Até, quem sabe, você pode ser meu coach. Eu faço uma coisa que pouca gente faz na TI. Eu tenho uma equipe hoje de quase 30 pessoas e eu vejo o meu capacity de horas que eu tenho para trabalhar. Você está brincando. Aí eu vejo assim, poxa, se eu em determinada área, vai na de Analytics, eu tenho lá 15 funcionários, tenho um capacity, o cara trabalha 8 horas, na realidade é 6, eu faço as contas. Então, quando chega muita demanda, eu vou no meu chefe, vou no presidente e falo assim, eu preciso mais recursos. Se eu não tiver esse capacity, como é que eu vou pedir recursos para ele? Ou como é que eu vou aumentar a minha área? Eu não tenho isso. Então, eu tenho isso tudo monitorado. A gente usa o Gira, que é uma ferramenta de gestão de projetos. Cara, eu sou muito chato nisso aí. Mas isso faz parte dessa... Talvez por isso que tenho me dado esse desafio de pegar toda a área de dados, porque eu sou muito crítico na avaliação dos dados e dos números. Você falou que você tem um dom, e é um dom mesmo, de formar pessoas, formar equipes, né? Sim. A responsabilidade que você tem hoje lá na Tóquio de conduzir uma equipe grande de pessoas que estão embaixo de você hoje, lembrando sempre que atrás de um CPF existe um ser humano que tem suas crises, tem seus medos, suas inseguranças, briga em casa e precisa performar na empresa. Como é que você lida com esses dois lados com os seus liderados, Miguel? É assim, eu dou muito feedback, que é uma coisa que as pessoas reclamam muito, que os chefes não dão feedback. Eu dou muito feedback e assim, eu gosto de receber feedback. Quando o meu chefe não dá, eu vou lá na mesa dele e falo assim, o que é que está acontecendo? Eu quero saber o que está acontecendo. Mas eu dou muito feedback e é constante. Então eu chamo as pessoas, eu fumo, isso não deveria ser falado, mas eu fumo um pouco, mas assim, eu chamo as pessoas e falo, vamos fumar um cigarrinho comigo. A pessoa não fuma, mas já sabe o quê? Vai fumar, vai fumar porque vai conversar comigo. E eu dou procuro estar sempre antenado com as pessoas. Eu não sou aquele cara que exige que o funcionário entre às 8 e sai às 5. Ele tem responsabilidades, eu sei o meu capacity. Então eu sei o que ele tem que entregar para mim. E eu dou total liberdade nesse aspecto e eu tenho um baita desempenho na equipe. Então, mas eu acompanho, assim, eu sei o nome de todos, sei o nome das esposas de todos, eu sei quantos filhos eles têm, eu sei quem tem problemas na equipe, e eu tento administrar isso, faz parte do meu negócio. Se eu não manter a galera assim numa engrenagem, e assim, você tem que fazer adequações periódicas, não tem jeito. O quanto o network, o relacionamento foi importante nessa tua trajetória, Miguel? A gente, como Prime, a gente está nessa jornada há 10 anos com essa missão de disseminar o network profissional no Brasil, né? Network não da maneira com que a gente está aculturado, que é simplesmente participar de evento e conectar pessoas, mas através de um processo estruturado você desenvolveu uma jornada para a construção de relacionamento dentro de um espírito colaborativo. Olhando para a tua trajetória, o quanto que o network foi importante, conectar pessoas certas, se apoiar em pessoas certas, ajudar as pessoas, o quanto isso suportou, no bom sentido, a tua trajetória profissional, ou tem suportado, né? Olha, não foi uma coisa planejada, mas ela acontece naturalmente pelo fato de eu trabalhar pessoas. Então, eu chego ao ponto de uma vez eu estava falando com um ex-colaborador, ele estava com a mãe do lado, e a mãe dele falou assim, pô, quer falar com o Miguel? E ela não trabalhava direto comigo, era um cara de conversa. Ela falou assim, Miguel, você não sabe o bem que você fez para o meu filho com as conversas que você teve com ele. Eu falei, opa, como é que é? Então, assim, o networking, ele acaba, assim, existe uma forma planejada, que você vai cultivando os seus relacionamentos, parceiros, fornecedores, eventos, o que for, mas existe também aquele networking
natural, orgânico, que decorre das tuas ações e do que você vai construindo ao longo da tua vida. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Eu moro entre Araraquara e São Paulo, e uma vez eu peguei um ônibus para São Paulo, que vinha do Novo Horizonte, sentou um cara do meu lado, eu falo bastante, e o cara também falava bastante, e o cara era o representante do Walter Mercado na época, você se lembra? Liga já! Eu sei que a conversa durou umas 4, 5 horas de viagem, e no final eu falei assim, olha, tem uma amiga minha que está precisando de um negócio parecido com o que você está fazendo. Era a Universal Music, que eu trabalhei durante bastante tempo, fui responsável pelo B2B, pela área digital deles. E aquele negócio surgiu dentro do ônibus. Ou seja, assim, se você não cria esse laço, esse networking, não importa, assim, não é com interesse, mas tudo parte de uma conversa que você vai tendo e vai desenvolver relação. É fundamental, Luciano. Agora, se você perguntar para qualquer executivo se o network é importante, eles vão falar que é importante. Se você perguntar para eles se eles fazem, eles vão dizer que fazem, mas no fundo não sai de dentro da caverna, né? Ficam aí voltados para dentro das empresas, Exato. Não sem razão, mas acabam se esquecendo que eles não são a patente, eles não são a marca que eles representam, eles têm um CPF por trás disso. Como é que você consegue conciliar esses dois mundos, né? Quer dizer, fazendo e entregando aquilo que você tem que entregar, ao mesmo tempo cuidando dos teus relacionamentos, Miguel? Cara, eu tiro o crachá frequentemente, né? Exatamente também porque eu falo demais, então chega uma hora que eu tenho que tirar o crachá para poder falar. Mas, assim, pela minha organização e porque eu tenho uma necessidade, agora eu tenho um projeto que é perder peso. Eu já perdi bastante peso, mas preciso perder peso de novo. Tá aí, 2024 tá aí, cada ano renova. Mas não pode ser promessa, tem que fazer. Não, mas eu tenho coisas que eu gosto muito de fazer. Jogar tênis, andar de moto, porque eu sou motociclista, e família. Então, assim, se eu não for um cara organizado, eu tenho que separar o meu tempo para o meu networking, para os eventos que eu vou. Porque evento que você vai, não é só para fazer presença, você sempre vai aprender alguma coisa. Cara, é um papo com um colega que está lá, você tem que ir, você tem que participar. Então, eu tenho que me estruturar muito bem de horários para eu poder participar, mas eu acho que é disciplina. E eu aprendi isso com um cara gordo chamado Jô Soares, que eu pensava assim, se o cara faz tudo o que faz, e ele fala que vai dormir 4 horas da manhã, pô, ele tem que ter uma maneira de gerenciar o tempo dele que não é possível. Então eu procuro gerenciar o melhor tempo possível o meu tempo. O amigo falou do tênis, eu também sou tenista, talvez esforçado. Falou do ciclismo, do motociclismo. O que mais a gente pode conhecer do Miguel sem ser o Miguel executivo? O que o Miguel gosta de fazer no final de semana? Agora estamos aí. Miguel adora música. Miguel adora música. Que tipo de música? Eu adoro todo tipo, mas assim, sou mais roqueiro, tá? Ah, é? Pop rock e tal. Mas minha esposa é toda MPB, então a gente tem que respeitar os dois mundos. Dá certo isso? Dá certo, dá certo. Tanto é que domingo eu vou ver o show dos amigos, eu falei, você não quer convidar uma amiga? Mas enfim. Mas assim, eu sou um pai presente. Assim, eu tenho 2 filhos, um está se formando médico e o outro está no 6º. A minha vai entrar no 6º ano. Tá onde faz? O meu pai é na Argentina, em Buenos Aires. Na Argentina? Sim. E o outro está na FEI fazendo engenharia. Eu procuro ser muito presente na vida deles. Então é uma outra missão que eu tenho em casa. Minha esposa, em determinado momento, ela deixou de trabalhar 100%, só trabalhava part-time para poder cuidar dos filhos. E eu não me arrependo que tenha feito isso. Prazerzaço te conhecer, obrigado por Luciano, obrigado pela aceito o convite, assim, muito feliz de poder conhecer a tua história. Obrigado. Saber que a partir de hoje a gente pode iniciar uma jornada para construir relacionamento. Obrigado, assim Miguel. eu espero. Obrigado, Luciano. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.